Band Eleições, na Band News FM. Muito bem, a gente segue com a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus, como divulgamos amplamente nas nossas redes sociais, nos nossos canais digitais e aqui na programação da Rádio Band News Difusora FM também. Do final de agosto até a segunda quinzena de setembro, teremos todos os candidatos entrevistados aqui nesta bancada, pelo menos todos foram convidados, e tudo isso foi acertado em reunião prévia com as representações das candidaturas. Seguindo o nosso cronograma, hoje nós temos aqui na bancada da Band News Difusora FM o prefeito Davi Almeida, do Avante, candidato à reeleição. São 40 minutos de entrevista, daqui a pouquinho peço para o Thiago Pantoja colocar o nosso tempo na tela, mas antes vou dar um bom dia aqui para o prefeito de Manaus, candidato à reeleição, Davi Almeida. Seja muito bem-vindo, prefeito, seja bem-vindo, candidato Davi Almeida também. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado, Rafael, obrigado pela oportunidade, a você que está ouvindo a Band News, a você que está acompanhando pela internet, muito obrigado pela sua participação, saúdo, cumprimento a você, Rafael, a Paula, a Diene, ao Thiago e a todos que nos acompanham, os ouvintes e internautas. Muito bem, peço para o Thiago então a partir de agora colocar os 40 minutos na tela para a gente iniciar essa entrevista, que será baseada obviamente nas propostas que constam no plano de governo, mas também no histórico político dos candidatos que estão conosco, lembrando tudo isso acertado em reunião prévia com representações de candidaturas. Thiago Pantoja, valendo a partir de agora. Prefeito, um dos pontos chaves na administração pública é a confiança da população. Numa eleição, isso, claro, não é diferente. E aí a gente tem que lhe perguntar sobre, recentemente, o senhor ter sido citado em reportagens de veículos de alcance nacional, como o Globo, Estadão, Veja, Metrópolis, que publicaram reportagens com documentos sobre pessoas ligadas ao senhor terem recebido pagamentos, valores de empresas com contratos que são milionários com a Prefeitura de Manaus. Bom, a gente fala de nomes que foram citados, como, por exemplo, a sua sogra, sua noiva, em relações a pagamentos que foram feitos por essas empresas. A Prefeitura já declarou que não houve nenhum tipo de irregularidade em relação a isso, em relação a essas operações. Mas, ainda assim, isso repercutiu muito mal em relação à população, parte da população, eleitores também, que estão usando este fato em relação a este assunto contra o senhor na campanha. Como explicar isso para o eleitor? Como falar em relação a esses fatos que foram divulgados? Isso é música aos ouvidos. Por quê? Não questiona a minha gestão. Ninguém questiona a saúde da Prefeitura, os atendimentos nas unidades básicas, a educação da Prefeitura, que está no melhor momento, o transporte coletivo. Eles estão buscando tentar desqualificar a minha pessoa. Não existe tipificação nenhuma nas condutas que foram apresentadas. É mais para desgastar pessoalmente a figura do prefeito, para tentar constrangê-lo de alguma forma. Não existe crime. Qual a tipificação? Qual o crime? Prestaram serviços para uma empresa que foi terceirizada. No caso, a minha noiva, ela foi funcionária antes de me conhecer da empresa. Inclusive, está sendo processado todos os veículos porque foi aí uma invasão, né, de sigilos fiscais que foram expostos. Então, não existe nenhuma tipificação, não existe nenhum crime. A minha sogra, ela presta serviço, ela é profissional para uma empresa, para a área privada de uma empresa que tem negócios com a Prefeitura. Ela não tem nenhum contrato com a Prefeitura, não recebe nenhum recurso público da Prefeitura, não existe ligação com a Prefeitura de Manaus. Então, quando a gente vê matérias nesse sentido, isso demonstra que a gestão está indo bem e que tentam te desqualificar de alguma forma pela tua pessoa. Então, você tem que combater a tese, não a pessoa. O que está acontecendo em Manaus. Não conseguem questionar os avanços da Prefeitura e vão questionar a pessoa do prefeito. Então, isso aí, para mim, não existe nenhum problema com relação à questão legal, tipificação penal. Isso aí faz parte das tentativas da oposição de tentar desqualificar um trabalho que está sendo feito. E também o senhor se refere a esse fato, ao pagamento de repasse pela empresa construtora Rio Peourinho, a sua sogra, também, que recebeu o repasse com uma empresa que foi criada em 2020. Funcionária. Ela é funcionária? Ela presta serviço, recolhe impostos, emite nota fiscal. A empresa foi criada em 2023. Ela emite nota fiscal, recolhe impostos para a empresa. Isso aí é questão pessoal dela e da empresa. Tá certo. Não tem nenhum contrato com a Prefeitura. Então não vê nenhum mal nisso. Qual o problema? Qual o crime? Qual a tipificação? Você já acabou de me responder.
Prefeito, no seu plano de governo, o senhor fala Jeane, em... aproveitando que a gente está falando nessa questão da família, só para a gente finalizar o raciocínio rapidamente, Sim. também teve o caso do seu genro envolvido com uma empresa, a Eleven da Amazônia, ligada a uma empresa Eleven da Amazônia, que recebeu 2,4 milhões sem licitação, que é ligado ao seu genro, né, que é o Qual Gabriel. A ligação? Eles são ligação? primos. Olha só, primo do meu genro, Mas a empresa que foi também cunhado, foi criada ele não tem recentemente, nenhum sem contrato com a licitação. prefeitura. Eles não têm nenhum contrato com a prefeitura. Sabe o que a gente tinha que estar discutindo aqui, Paula? O caos na maternidade Ana Braga. As pessoas estão morrendo. A gente tem que estar discutindo aqui o caos na segurança pública. A gente vai discutir também, prefeita, vamos lá. porque isso acabou tomando conta das redes sociais. Não tomou e conta quando não, isso aí é nós coisa dos viemos- nossos adversários. Quando nós viemos para cá, as perguntas mais abordadas pelos nossos seguidores, internautas, ouvintes, era justamente Sim, para eu o estou senhor esclarecer respondendo. da forma como o senhor está esclarecendo. Meu genro não Eu tem sou- negócio nenhum com a prefeitura, não tem contrato nenhum com a prefeitura, não fornece nada para a prefeitura, nenhum familiar meu tem contrato ou negócios com a prefeitura. Familiar meu que tinha negócio com a prefeitura, na verdade, é servidora pública concursada, que era minha irmã, que era secretária, que saiu e está cuidando da minha O senhor campanha. não vê nenhuma imoralidade nas ligações dessas pessoas Qual a que ligação? são ligadas, né, nesse envolvimento Qual a dessas pessoas que ligação? estão ligadas à sua família. Qual a ligação? No caso, a sua noiva que recebeu o recurso de um fornecedor. A sua sogra Paula, que recebeu o recurso ela de um foi fornecedor. funcionária de uma empresa antes de me conhecer. Ela era funcionária. Coisa de 2021, eu nem conhecia ela. Então, eu estou aqui para falar dos avanços da A prefeitura. empresa foi criada em 2023, né? Ela é funcionária quando é aquela que vocês chamam de MEI. Sim. E aí ela virou PJ, porque você, para receber de empresas de comunicação, é assim que vocês pagam. E ela era funcionária, ela recebeu isso. O meu genro não tem contrato nenhum com a prefeitura. Só o primo dele, né? Qual a ligação que tem com o Davi, primo de alguém? Qual a ligação parentesca? Qual o cunho de ligação de tentar criminalizar o primo do meu genro? De alguma forma, o senhor acredita, prefeito, que é preciso ter uma atenção maior em relação a isso, até mesmo em relação a não repercutir negativamente junto Rafael, à população, a ou minha- até mesmo a dar minha- essa arma ao opositor? Sim, olha só. A minha gestão é a gestão mais transparente que se pode ter. Vamos lá. Quando eu assumi a prefeitura, 60% dos contratos eram de indenizatórios, eram aqueles contratos de dispensa de licitação ou emergenciais. Hoje, 95% de todos os contratos da prefeitura são por licitação. Os 5% é onde a lei me permite um contrato de um aluguel de um prédio, a lei permite isso. Com isso, eu dou transparência aos atos da prefeitura. A Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas, que me audita, que me fiscaliza, diz que Manaus é a 5ª cidade com o maior índice de transparência. Não existe ilegalidade. Vocês estão falando, né, o que estão sendo questionados, e por mim eu respondo como eu estou respondendo, é normal, cabe ao gestor responder, que não existe ilegalidade nenhuma. Quem é parente? Pai, mãe, filho, é isso. O primo do meu genro. A minha noiva, que foi funcionária em 2021 de uma empresa que hoje tem um contrato com a prefeitura, ela não tem ligação com a prefeitura. Então, vamos começar a falar da saúde, da segurança, do transporte, para que a gente possa esclarecer aos nossos ouvintes internautas. Acho que eu respondi tudo, né? Sem pestanejar, respondi tudo que vocês perguntaram. Então, agora a gente vai para as questões administrativas. Eu fiquei na dúvida em relação à dispensa de licitação da Eleven da Amazônia, que é justamente De quem? do primo da Eleven da Amazônia, que teve essa dispensa de licitação de 2 milhões para o aluguel de carro. Quando foi isso? Foi na sua gestão. Quando agora. foi? Não foi? O senhor só aditivou? Eu não tenho essa informação para te passar precisamente, entendeu? Mas, como eu te falei, quando eu encontrei a prefeitura, 60% dos contratos eram com dispensa de licitação. Hoje, 95% são licitados, auditados pelo Tribunal de Contas. E eu sou a 5ª prefeitura do Brasil em melhor índice de transparência. Isso é fato.
Muito bem, mais alguma coisa em relação a esse tema ou seguimos aqui com a entrevista? Lembrando, prefeito, que essas questões em relação ao histórico político, esse esclarecimento da gestão pública também faz parte do, Sim, claro, do contexto da entrevista. Eu respondi para todos vocês, inclusive detalhei e pedi que vocês tipificassem algum tipo de ilegalidade, algum tipo de crime. Então, não havendo, vamos tocar aqui a entrevista, que a gente tem muito a falar dos avanços da Prefeitura nos últimos 4 anos. Vamos lá, então. Johnny Brissol. Prefeito, o senhor lançou aí o Asfalta Manaus, com a previsão de asfaltar 10 mil ruas. No seu plano de governo, o senhor fala em 3.070 ruas recuperadas, 2.500 que receberam manutenção de tapa-buracos no período de pouco mais de 2 anos. Ou seja, não cumpriu os 10 mil previstos, né? E a gente recebe aqui no Band News Amazônia muitas reclamações de ouvintes que não tiveram suas ruas contempladas. A gente tem uma que a gente já decorou o nome, que é Edgar Quiné, que ela... Qual bairro? Não Monte lembro. Sinai. Monte Sinai. Sim. Eu vou tomar nota aqui, tá? Que ela já fez aniversário aqui na Band News, que ela reclamou e que a gente encaminhou para a CEMIG essa situação dessa rua. Como o senhor, caso o senhor continue no cargo, pretende resolver esse problema das ruas que não foram contempladas, que acabaram esquecidas? Olha só. O prefeito Arthur, ex-prefeito, ele em 8 anos, ele recapeou, ele que começou esse trabalho de recapeamento das ruas da cidade de Manaus. Ele tirava o asfalto velho e colocava um novo. Ele fez em 8 anos 865 ruas. Eu poderia ter me acomodado e dizer, olha, ele fez em 8 anos 865, eu vou colocar uma meta de 1.000. E eu me desafiei. 10 mil ruas recapeadas e recuperadas. Já recapeamos mais de 3.100. Ontem eu estava lá no Jardim Fortaleza, no Santa Etelvina, onde nós estamos colocando asfalto novo. O que acontece? Ruas de tapa-buracos que a gente chama recuperadas, já foram feitas mais de 2.600. O Asfalto Manaus 2024, eu só recebi o recurso, está com 3 a 4 semanas, um mês. Aí eu tenho que fazer o planejamento para começar o asfalto. Eu chego até o final do ano em mais 2.000 ruas recapeadas. E eu chego a mais de 2.400 ruas recuperadas, que é o tapa-buraco. Então eu vou atingir minha meta de 10 mil ruas até o dia 31 de dezembro, que é onde vai o meu mandato. Por que demorou esse ano? Vocês viram o problema que eu tive com a Câmara Municipal para mudar uma letra do empréstimo que já estava aprovado. Eu passei 6 meses. Se eu estou com esse recurso há 6 meses atrás, eu estava aqui comemorando as 10 mil ruas. Os aliados do governador Wilson Lima na Câmara tentaram fazer de tudo para prejudicar, não ao Davi, mas a população da cidade de Manaus. E essa rua, lá no Monte Sinai, já poderia estar sendo asfaltada. E eu vou lá nessa rua e vou te dar o retorno. Por quê? Quando se faz oposição à pessoa, se prejudica a cidade. Essa é a realidade. 6 meses para mudar uma regra na lei que já estava aprovada, empréstimo aprovado. Quem foi prejudicado? O Davi? Não. Foi a população do Monte Sinai. Foi a população, por exemplo, do Jorge Teixeira, lá do João Paulo, da Alfazema. Você que mora aí no Coliseu 1, 2, 3, na comunidade, nessas comunidades que ainda não foram contempladas, o trabalho atrasou em função exatamente disso. Mas nós vamos chegar lá, viu, Jenny? Mas quando o senhor propôs esse programa, quando o senhor se propôs a asfaltar 10 mil ruas, o senhor já não tinha um orçamento previsto? Não é isso que precisa? Não, a gente faz ano a ano, né? 22, 23. Inclusive, eu tenho até vídeos do governador Wilson Lima dizendo, se você faltar dinheiro, eu vou completar. Se quiser, eu mando para vocês. Ele, simplesmente, após a eleição dele, ele parou a parceria com Manaus e a prefeitura continua trabalhando sem a ajuda do governo. O senhor está dizendo que foi necessário pedir um empréstimo? Sim, porque não tinha Manaus, olha só, Manaus ela tem capacidade de endividamento e de pagamento. Nós não temos muitas condições para investimento. Eu sou o prefeito que mais vai pagar dívida na história. Eu estou pagando aqui, até o final desse ano, 2 bilhões e 800 milhões de reais de empréstimos contraídos pelas gestões anteriores. Isso diminui a minha capacidade de investimentos. Aí eu tenho que recorrer a empréstimos, né, para que eu possa
para que eu possa fazer os investimentos necessários em infraestrutura na cidade de Manaus. A prefeitura que mais pagou conta fui eu e a que menos endividou na história. Mesmo assim, eu estou fazendo muito mais do que todos que me antecederam. Posso falar nas creches. Em 16 anos se criaram 5.100 vagas. Hoje eu já ofereço 10.208 vagas. Eu posso falar no transporte coletivo, onde eu sou o prefeito que mais colocou ônibus com ar-condicionado na história da cidade de Manaus. Vamos falar do passe livre estudantil. As pessoas, os alunos agora andam no passe livre estudantil. Mesmo pagando as contas dos outros prefeitos e endividando menos a prefeitura, eu sou o prefeito que tem feito mais pela cidade. Vamos para a infraestrutura. Em 8 anos, 865 ruas. Vamos tirar um ano da pandemia, vamos colocar aqui 3 anos até o final desse ano, eu acredito que eu consiga chegar às 10.000 ruas. E se eu não chegar, eu estou aqui exatamente para dizer para a população que eu preciso de mais tempo para continuar transformando a cidade de Manaus. O senhor falou sobre a situação de endividamento. O senhor tem mais ou menos uma estimativa de como deve deixar os cofres públicos este ano? Sim, eu devo, ao final desse ano, a gente, somando os 4 anos, a gente deve pagar aí 2 bilhões e 800. Eu devo abater do endividamento que eu recebi aproximadamente 1 bilhão e 200, porque em 3 anos eu também fiz empréstimos. Então acontece o seguinte, todo o recurso que eu já emprestei já está pago e eu ainda estou pagando o recurso do anterior. Se eu não fizer isso, eu não tenho como fazer os investimentos. Daí se faz necessário você contrair esses empréstimos para poder ajudar. Agora, o que tem me ajudado muito também são as emendas parlamentares. Senador Plínio, vai passar lá na Constantino Neri, está toda recapeada, foi o senador Plínio. Vai lá na Grande Circular, nós estamos recapeando. Senador Omar e senador Eduardo Braga. Senador Omar e senador Eduardo, deputado Saulo, deputados federais, por exemplo, como Paulo Derney, que entrou agora, deputado Silas, deputado Átila, deputado Sidney, eles têm ajudado muito com emendas parlamentares. Nós, por exemplo, hoje, 12.000 pessoas vão se fazer sua refeição diária no prato do povo, emenda do deputado Saulo. O maior programa habitacional da história do município está vindo por intermédio do senador Eduardo Braga. Então, eu estou falando que, para eu não endividar a prefeitura, eu recorri às emendas parlamentares para que nós possamos avançar em políticas públicas para a cidade de Manaus. E é isso que o gestor tem que fazer diante da adversidade, da dificuldade, encontrar alternativas. E os senadores Plínio, Eduardo, Omar, os deputados que eu já citei aqui, têm ajudado bastante a cidade de Manaus. Candidato, o senhor falou sobre que a Câmara Municipal de Vereadores, comandada pelo Wilson Lima, lhe atrapalhou muito na aquisição de empréstimos justamente para obras. Aí o senhor citou o governador Wilson Lima. Entre 2022 e 2023, o governo do Amazonas, por meio da UGPE, entrou num projeto com o senhor do Asfalta Manaus, né? Um convênio no qual o próprio governo aí entrou com mais de 80% e a gente... Não. Segundo o governo, aí eu vou colocar o que o governo passou para a imprensa, aí depois o senhor fala se é correto ou não. Obrigado pela pergunta, viu, Paulo? Aí, nesse período, segundo o governo do Amazonas, a UGPE, de 2022 a 2023, foram mais de 600 milhões, sendo 80% do governo para justamente o asfaltamento de ruas em Manaus. E há ainda também uma reclamação por parte do governo, dos deputados da base, de que essas ruas não foram asfaltadas, de que não há transparência, no caso específico do convênio do Asfalta Manaus. Nós temos um asfaltômetro. Tá, eu estou falando do que foi colocado na época 2022 2023. Esse valor, de fato, foi repassado para a prefeitura? Quanto o governo passou para a prefeitura? Eu fiz um acordo com o governador, falei para ele quando a gente começou, olha, eu vou te apoiar, Manaus precisa da tua ajuda, preciso de ajuda para isso. Aí firmamos um convênio, total deu 580 milhões. Para o asfalto, anotem aí, foi 120 ou 160 milhões, tá? Vamos colocar aí, entre 120 e 160. Só o Asfalta Manaus de 2022 custou para a prefeitura 518 milhões de reais. O governo entrou com 120 ou 160. Quem ajudou quem? Foi a prefeitura que pagou o Asfalta Manaus. O governo deu uma contribuição. Vou te dar outra informação. Nesse convênio, estava o viaduto, por exemplo. Hoje eu entreguei uma alça lá no Rei Pelé. O governo pagou uma parcela.
e não pagou o restante. O viaduto que nós entregamos ali na bola, ali na Avenida das Torres com a Avenida Rio Branco, ele pagou uma parcela, não pagou mais nenhuma. Eles estão devendo desse convênio só para a obra viária e também o Complexo Amazonino Mendes, que são 2 complexos, eles estão devendo mais de 140 milhões de reais. Eles não cumpriram com a prefeitura. A partir de que ano? A partir do ano passado, após a eleição do governo, eles têm cumprido, assim, o passe livre estudantil tem mantido, que faz parte desse convênio, 120 milhões do passe livre por ano, que ajuda a pagar o passe livre estudantil. É outra informação que eu vou te dar. A prefeitura, ela já pagava a meia passagem do aluno do Estado. Esse recurso é para pagar a outra metade da passagem do aluno do Estado, porque a passagem da prefeitura integral, quem paga é a prefeitura, do aluno da prefeitura. E a prefeitura ainda paga a metade da passagem do aluno do Estado também. E dentro desses 500 milhões, tinha 120 milhões para o passe livre estudantil, acho que foi 160 para o asfalto. Só que só no asfalto eu gastei mais de 500 milhões. Fomos nós que ajudamos o governo. Eles que largaram a prefeitura. Os viadutos que nós estamos fazendo aí, só teve uma parcela do governo do Estado de 10%. Por exemplo, lá o pessoal lá no Parque Amazonino Mendes e Gigantes da Floresta, os Gigantes da Floresta foi construído com dinheiro só da prefeitura. O Parque Amazonino Mendes, que é aquele outro parque, foi com recursos do Estado, mais de 90% do recurso do Estado. Ele só pagou uma parcela. Nós concluímos a obra. Se eu fosse esperar o dinheiro do Estado, Manaus estava inviabilizada, esburacada, entregue. O Parque Amazonino Mendes, então, não foi 90% especificamente ou não? O Parque Amazonino Mendes, o governo, a contrapartida da prefeitura, acho que foi até de 5%. 5%. Era 95% o recurso do Estado. A obra já foi entregue, inaugurada. Eles só pagaram uma parcela de praticamente, acho que 10% do valor da obra. Aí eu tirei, desmembrei e fiz o Parque Gigante da Floresta com recursos só da prefeitura. Se eu fosse depender desse dinheiro, as crianças da Zona Norte e Zona Leste, a população não estava se divertindo no Parque Amazonino Mendes, nem no Gigante da Floresta. Essa é a realidade. No Asfalta Manaus 2022, quem ajudou foi a prefeitura que ajudou o governo, não foi o governo que ajudou a prefeitura. Aliás, ele arrecada 92% do IPVA, que é para resolver o problema das ruas na cidade de Manaus, ele arrecada em Manaus. Mas deixa só a metade. E para onde vai o restante do IPVA, que era para asfaltar as ruas de Manaus? Quem está fazendo é a prefeitura. Só para finalizar, eu acho que esse rompimento de contrato ou não cumprimento, ele se deveu... Não, os contratos estão vigentes, entendeu? Mas está atrasado. O atraso no pagamento dos os contratos estão vigentes. Eu acredito que eles vão repassar após a eleição, deve repassar sim. É obrigação, vai ter que repassar. É uma questão política, você acredita? Eu não quero acreditar isso, não. Talvez seja falta de caixa mesmo. Está devendo 3 parcelas da database da prefeitura, está devendo da polícia, ele deve ao policial, o governo está devendo os professores, 3 databases, o governo está devendo a saúde, mais 3 databases, está com dificuldade, eu acho que deve ser isso. Está faltando insumo nos hospitais, deve ser por isso. Bom, vamos falar aqui um pouquinho de outra questão importante da cidade de Manaus, prefeito, que é a questão da mobilidade urbana. A gente tem observado aí que Manaus está praticamente colapsada, né? Não tem mais um horário de pico. A gente tem horários de não pico, né? Que aí as pessoas conseguem sair de casa para executar alguma coisa. O senhor prevê no seu plano de governo pelo menos 6 grandes intervenções viárias, 6 intervenções de grande porte. E aí, dando uma lida, fala sobre, por exemplo, um viaduto que liga a Avenida Brasil com a Coronel Teixeira, o alargamento da André Araújo, e outras intervenções dessas de grande porte. A gente sabe que essas intervenções elas são demoradas para os próximos 4 anos, no caso de uma reeleição do senhor. E que para melhorar vai piorar, isso é uma coisa natural. O que o senhor propõe a curto prazo para tentar desafogar
a questão do fluxo do trânsito da cidade de Manaus, que não prejudica só quem tem carro, né? Mas quem também depende do transporte público, que é quem está no ônibus cheio ali, num congestionamento, por exemplo. Esse o que fazer desafio, a curto prazo? Que medidas o senhor propõe para resolver? É um grande desafio para todos os gestores das grandes cidades. Vamos lá. Eu estou em um mandato, se eu tirar o ano da pandemia, em 3 anos eu vou entregar 3 grandes obras viárias em Manaus. Essa obra que você falou ali da compensa com a Pedro Teixeira, eu já estou com recurso em caixa. Eu já estava com tudo pronto para dar ordem de serviço. 6 meses os aliados do governador Wilson Lima seguraram o empréstimo e prejudicaram a população lá da zona oeste de Manaus. Se eu dou a ordem de serviço nesse viaduto há 6 meses atrás, como estava previsto, 8 meses atrás praticamente, porque eu já recebi o recurso, está com 1 mês, eu já estava na fase para concluir, como por exemplo, mês que vem eu já entrego aquele viaduto ali do Márcio Souza, por cima da Avenida das Torres, que eu resolvo um problema de fluxo de quem sai ali, de quem vem do centro para o bairro, né? De quem passa ali na Efigênio Salles para acessar a Avenida das Torres. Esse problema a gente já resolve agora, no mês que vem. Resolvemos hoje, eu entreguei uma alça no viaduto Rei Pelé, que se eu fosse esperar o dinheiro do governo, estava parado. Nós fizemos com os recursos da prefeitura. Eles vão ter que devolver o recurso, né? Eles vão ter que pagar o recurso. Hoje, com essa ação, Rafael, só essa alça, no horário de pico, de manhã e à noite, ela transita ali 1.072 veículos. Eu vou liberar ali de quem vem da Grande Circular para pegar a Camapuã, já vai melhorar a situação. O viaduto aqui da Compensa, no caso ali da Avenida Brasil com a Pedro Teixeira, próxima à Igreja da Restauração, eu vou entregar primeiro o viaduto aqui do mês que vem, né, que é o viaduto Márcio Souza, para dar ordem de serviço, senão trava o trânsito em várias áreas da cidade de Manaus. Mas nós temos muitas ações que nós vamos melhorar o trânsito. Por exemplo, vocês viram na Efigênio Salles, tiramos a passarela, alargamos aquela área lá. Nós vamos agora fazer a terceira via na André Araújo. Tem um outro desafio que é interligar a Maneca Marques dentro do Parque 10 com a Avenida Efigênio Salles. Muito bem, tá bem encaminhado esse projeto. Isso aí são projetos futuros. Outro projeto que é audacioso é interligar a Max Teixeira com a Avenida do Turismo. Ali não tem a Avenida do Futuro, onde tinha um Selva Park, é exatamente ali, elas dão de frente. Então, são ações como essa que a gente vai melhorar. Melhoramos no Japim, aquele gargalo que tinha ali, fizemos um afastamento. Nós temos os engenheiros de trânsito, que nós trouxemos de uma consultoria de São Paulo, que tem ajudado muito. Nós vamos entregar esse viaduto, o viaduto mais rápido da história, só foi a mudança de tecnologia. Se nós fôssemos fazer o viaduto da Bola do Produtor, da forma que ele estava concebido, nós íamos passar mais de 15 anos construindo, porque as torres que tem ali, ela só pode ser desligada uma vez por mês e 1 hora. Aí nós tivemos que readaptar o projeto. Tudo isso com consultorias de fora. Pessoas que já fizeram mais de 1.000 viadutos no Brasil e no mundo. Então, nós estamos recorrendo a essa para tentar melhorar. Como é que seria, por exemplo, a questão de melhoria de fluxo, a questão de equipar melhor o IMMU, por exemplo, para ter em pontos nevrálgicos os agentes? Como é que seria essa questão? Olha, nós temos da Torquato também, tem alguma previsão? Está licitado, estamos finalizando a questão do orçamento para licitar, que eu não posso fazer contratação emergencial, então demanda tempo, né? O problema acontece, mas as respostas elas não são tão rápidas e acabam demandando muito tempo, mas já está em processo final de orçamento para mandar para licitação a Torquato. Mas nós temos, por exemplo, intervenções de mudança de tempo de sinal. E nós estamos conseguindo, por exemplo, ali no Carrefour, ali, quem sai da Pedro Teixeira, de quem vem da Pedro Teixeira para entrar na Coronel Teixeira, ou de quem vem do frente do Ministério Público para acessar Pedro Teixeira, nós fizemos uma mudança no tempo do semáforo e melhoramos muito. Então, são muitos gargalos que nós estamos tentando resolver, mas demanda tempo e, inclusive, causa muito transtorno para a vida das pessoas. Mas é preciso fazer, é necessário e nós estamos fazendo. Deixar, eu vou embora aqui também. Vai, Paulo, vai. Não tem tempinho para gente beber água, não, Rafael? Gente, cadê a água do candidato à reeleição? Não tem água. Olha só essa deselegância. Eu queria falar sobre educação, prefeito.
A gente vai falar sobre a valorização dos professores, né? No seu plano de governo consta que a Prefeitura de Manaus regularizou a database dos profissionais de educação, investiu mais de 200 milhões em pagamentos de bonificação do Fundeb. Ainda assim, sua administração recebeu críticas da classe pela falta de pagamento do abono do Fundeb no fim de 2023. Em entrevista à Band News, o senhor falou que a verba foi usada para pagar salários e benefícios desses profissionais. Caso reeleito, como será usado o recurso do Fundeb e como o senhor dará transparência a isso? Veja bem, quem criou o abono do Fundeb, instituiu no estado do Amazonas, foi o governador interino Davi Almeida. 2017, vocês lembram? Eu era governador interino e tinha esse recurso. Nem os sindicatos sabiam o que era isso. Nunca questionaram. Os professores recebiam tablet, recebiam computador, recebiam lá alguma coisa e era daquele jeito. Eu disse, esse recurso não é para ser dado para o professor? Eu peguei 248 milhões e dividi. Teve professor que recebeu em 2017 21 mil reais. E aí ninguém pode mais esconder isso. Só que ano passado nós tivemos queda da receita, queda da atividade econômica e todos os recursos do Fundeb foram utilizados para pagar a database. Por exemplo, em 4 anos eu já paguei 5 databases para os professores. Eu sou o prefeito que mais pagou progressão na história da Prefeitura de Manaus. Eu entrava na sala de aula, professor de 70, 72 anos que não podiam se aposentar porque não faziam as suas progressões. Hoje isso é uma realidade, é uma realidade diferente, os professores estão recebendo. Eu já tenho, por exemplo, a gente premia 14º, 15º salários, bonificação por mérito e vamos continuar pagando. Caso nós tenhamos o recurso superior, e esse ano nós temos a convicção de que nós vamos ter um recurso para pagar de abono, inclusive já foi até acordado com os professores, nós vamos fazer o repasse. Ano passado não foi a prefeitura que não pagou. O governo também não pagou. Então, a cobrança não deve ser... Inclusive, o governo não pagou nem o abono dos professores, nem a database. Ainda deve 2 ou 3 databases. A prefeitura não deve nenhuma database, pagou a bonificação por mérito, mas não sobrou o recurso do abono para fazer o rateio da sobra desses recursos que são empregados no salário e na melhoria da educação. Inclusive, na educação... Eu sou o prefeito que mais criou vagas em creches na história e que alcançou a melhor nota da história do IDEB. A cidade de Manaus foi a cidade do Brasil que mais cresceu no pós-pandemia na qualidade do ensino. Apesar de todos esses dados que o senhor trouxe, existe uma grande satisfação dos educadores em relação à sua gestão. A gente recebe reclamações aqui recorrentes. Como o senhor pretende driblar essa questão até o pleito? Veja bem, eu sou prefeito que em 4 anos paguei 5 databases. Estou fazendo as progressões, as bonificações, as melhorias. Você não vai agradar a todos. Eu sei que esse descontentamento ele é pequeno. Porque como é que você pode questionar o prefeito que mais criou vaga na história, que mais construiu escolas, que mais reformou escolas e que alcançou o melhor resultado da história? Eu não vou agradar a todos e nem essa é a minha preocupação. Eu sei que existem algumas pessoas insatisfeitas. Nós vamos buscar, dentro do que é possível, dentro do nosso ordenamento, da nossa organização, poder contemplar a todos. E a questão de agradar a todos não é uma das tarefas que eu persigo, entendeu? Eu quero fazer o bem para a população e que a população me julgue pelos meus atos, as minhas ações de gestores. E quando se questionam a minha pessoa, é porque a minha gestão está dando certo. Candidato, nós estamos vivendo um momento bem nevrálgico em relação à crise climática. A Prefeitura de Manaus criou um comitê de combate e mitigação aos efeitos da crise climática no ano passado. Só que até o momento a gente não tem ainda um efeito concreto, né? Um resultado concreto deste comitê. Na verdade, é o Comitê Municipal de Combate e Mitigação aos Efeitos da Crise Climática, que foi criado ali em parceria interdisciplinar com as secretarias. São várias secretarias. E nós da imprensa temos cobrado as ações realizadas e eu estou lhe falando do que nós temos... Você tem certeza que você vai perguntar isso para mim? Eu estou me perguntando porque aquilo que a gente, inclusive, foi motivo, pauta... A Jenny acabou de falar aqui,
7.800 queimadas no estado, quase zero em Manaus. Eu faço a minha parte, eu não posso impedir. Mas a queimada não é ali um efeito da crise climática, ela é mais uma ação humana de realmente policial. Manaus criminal. está sendo punida pela ineficiência do Estado, do governo do Estado e do governo federal, que não contém as queimadas no sul. Concordo com o senhor, mas voltando aqui para Manaus, os efeitos da crise climática que a gente se refere é justamente a mudança de, por exemplo, casas que estão em áreas de risco. Pô, perfeito. Só para a gente situar melhor. Eu sei que a estiagem afeta muito mais o governo estadual e federal em relação às ações para, por exemplo, ali atuar nos rios, para haver aquelas mudanças, né? A dragagem dos rios, enfim. Eu entendo isso, mas para a Prefeitura de Manaus cabe essa análise, esse monitoramento das áreas de riscos que acabam sendo afetadas com os efeitos da crise. Aí a gente fala de tempestades mais torrenciais, enfim. E nós temos aí também o Plano Municipal de Habitação. Eu queria saber como é que está a retirada dessas famílias dessas áreas de risco, certo, né? Certo. Próximos a barrancos, próximos aos igarapés que transbordam durante as chuvas. E esse trabalho relacionado especificamente ao comitê mesmo. Me desculpa que eu me antecipei a tua pergunta que tu não tinha concluído. Eu me perdoa, me perdoa. Desculpa, mas eu precisava fazer o contexto para poder o senhor entender. Eu queria só incluir nessa pergunta da Paula a questão do Plancon, né, que tem a ver também. Tá, deixa eu pontuar aqui. Nós estamos com o maior programa de habitação da história de Manaus. Inclusive, semana que vem, nós vamos dar a ordem de serviço para a construção das 760 moradias que, na semana passada, eu assinei o convênio na Caixa Econômica com o senador Eduardo Braga, que foi ele que conseguiu, através dos recursos do governo federal, do programa Minha Casa Minha Vida. Todos os investimentos em habitação em Manaus estão sendo financiados pelo governo do estado, o programa Minha Casa Minha Vida, conseguido pelo senador Eduardo Braga. Nós já estamos nas tratativas finais para o pagamento do terreno que vai ser construído, o primeiro bairro planejado dos últimos 30, 40 anos de Manaus. E nós vamos assinar mais um convênio para a construção de 1.056 moradias, que é o programa Calamidades, ainda oriundo daquela tragédia lá da Pingo d'Água, lá no Jorge Teixeira, na rua Topázio. Tudo isso frutos de políticas públicas da administração municipal com o governo federal, capitaneados e feita ali a interlocução pelo senador mais senador Eduardo Braga. Com isso, nós vamos diminuir, né, o número de pessoas, vamos retirar pessoas da área de risco dos igarapés, lembrando que igarapé não é responsabilidade da prefeitura. Não existem rios municipais, mas a prefeitura, mesmo a atribuição sendo do governo do estado, a prefeitura limpa os igarapés. E nós temos uma ação que é a maior ação de todos os tempos, que são as ecobarreiras. Mais de 120 toneladas de lixo nós já recolhemos das ecobarreiras, que são 10, para que elas não cheguem no Rio Negro. Nós estamos dando a nossa contribuição para o meio ambiente. Sabe qual outra grande contribuição para o meio ambiente que a prefeitura dá? Os ônibus Euro 6 que nós estamos colocando. O Euro 6, ele tem uma tecnologia que ele emite 16 vezes menos poluentes do que os ônibus fabricados há 10 anos atrás. Eu vou fazer um estudo e vou mandar para vocês a quantidade de resíduos que deixaram, de partículas que deixaram de estar no nosso meio ambiente, na nossa atmosfera, fruto dos investimentos em tecnologia que a prefeitura fez, por exemplo, no transporte coletivo. Os ônibus elétricos, infelizmente, eles já não são uma realidade para a nossa região, tá? Nós fizemos um teste aqui e eles não têm ainda a autonomia necessária. A gente precisa de 300 km por dia, a bateria não segura a carga total por causa do nosso clima, e nós estamos trabalhando nesse sentido, Paula, para construir moradias, tirar as pessoas da área de risco e minimizar esses efeitos com relação à questão do meio ambiente e à degradação. Inclusive, o Parque Gigantes da Floresta, ele não é um parque só para interação, para contemplação, ele é educativo, e nós iniciamos com o Gigante da Floresta um projeto audacioso de despoluição do igarapé do Mindu. Já temos um plano que foi aprovado com a Águas de Manaus, que inclusive, vou falar de saneamento básico. Quando eu assumi a prefeitura, nós tínhamos 16% da cidade de Manaus com cobertura de saneamento básico.
Eu antecipei a metas com a concessionária, nós já estamos hoje com 34%, nós dobramos, nós chegamos ao final desse ano com 38%, e ano que vem a meta é chegar a 46% da cidade com cobertura de saneamento básico. Com isso, a gente contribui também para o meio ambiente. Prefeito, eu queria, aproveitando que o seu tempo já está encerrando, eu queria Já? ainda falar sobre... 2 minutos e 17. Ah, não, tá, não, deixa eu falar das minhas propostas. Calma, eu queria falar, mas você vai ter oportunidade de falar. Eu vou perguntar exatamente sobre isso. Centro de Manaus. O Centro de Manaus, ele é alvo de muitas críticas do setor do turismo, dos comerciantes, enfim, a gente tem uma série de situações, segurança no Centro de Manaus, que eu sei que não é uma atribuição da Prefeitura, mas a Prefeitura pode ajudar na segurança, sim. E eu queria saber qual o seu projeto e por que o centro está dessa forma. Vamos lá. O centro, quando eu encontrei, eu acabei uma cracolândia no centro, erguendo o maior prédio construído depois do Teatro Amazonas no centro da cidade, que atrai turista. Nós temos um projeto chamado Nosso Centro. Qual a primeira premissa? Atrair as pessoas para o centro. Qual o projeto que a Prefeitura fez? Construímos um mirante na beira do Rio Negro, tornando a cidade de Manaus de frente para o rio. Foi concebida de costas para o rio. Hoje o mirante Lúcio Almeida é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade de Manaus. Nós cumprimos com a nossa primeira meta, atrair as pessoas para o centro. Nunca as pessoas vieram tantos para o centro. 90% das ruas do centro da cidade foram todas elas recapeadas no projeto Asfalta Manaus. As ruas estão 100% com LED. Depois dos ingleses, 117 anos depois que construíram o Rodway, nós fizemos o Pier Manaus 355, o primeiro porto público no centro da cidade de Manaus. E cumprindo uma lei municipal, que é o Sou Manaus Passo a Passo, nós vamos fazer, inclusive hoje, nesse momento, está sendo feita a coletiva, né, para o anúncio do Sou Manaus. Nós conseguimos atrair, no ano passado, mais de 400 mil pessoas para o centro em 3 noites. 5, 6 e 7 de setembro próximos, a nossa meta é colocar no centro da cidade, em 3 noites, 500 mil pessoas durante o evento Sou Manaus. Então, nós fizemos a nossa parte. Existem outros lugares do centro que precisam melhorar e nós estamos trabalhando para que possamos melhorar. Temos o problema da Praça dos Remédios. Ali temos a questão também dos imigrantes. Quando você vai entrar, tem que ter polícia. Tem um problema muito grande, que inclusive nós estamos comprando um local para fazer algum abrigo no centro para tirar aquelas pessoas. Eu só vou interromper porque zerou ali o cronômetro. Pois é, né? Mas eu me dar 2 minutinhos aí. Pergunta ainda. Mas 2 minutinhos aí. Nosso amigo Gilberto Vasconcelos, que veio aqui. Por favor, mas me dá 2 minutinhos aí. A gente vai dar 1 minuto de considerações finais. Vou me dar 2 aí. Eu tinha mais uma pergunta. Não, Diane, eu já perguntei. Deixa eu falar das minhas propostas. Paula, fica aí, segura a tua pergunta. Eu vou poder negociar. Não. Para fazer justiça. Deixa eu falar das minhas perguntas, tá bom? Mas, vamos lá, Thiago, vou pedir para você colocar. Me dá um reloginho aí de 2 minutos aí para eu ver aqui, que eu falo, eu não vou passar. Não consigo lhe dar 2 minutos, prefeito. 1 minuto, tá bom. É 1 minuto para fazer justiça ao Gilberto Vasconcelos, que já veio, já fez uso de 1 minuto. Tá bom. Bom, 1 minuto na tela, então. Depois a gente pode parar de entrevistar o candidato e entrevistar o prefeito, né? Aí, deixa eu colocar aqui no meu cronômetro 1 minuto, que aí eu não me perco, tá bom? Pode começar? Pode ser. Valendo. Valendo a partir de agora. Então, eu sou Davi Almeida, sou prefeito de Manaus, estou candidato à reeleição, pedindo o seu voto para que a gente possa continuar as mudanças e a transformação na cidade de Manaus. A cidade que eu recebi enfrentando a maior pandemia de todos os tempos, a maior de todas as enchentes, a maior de todas as secas da história. Eu ainda não tive tempo, dinheiro, nem o apoio político necessários, porque eu perdi 1 ano com a pandemia. O tempo dinheiro eu ainda não tive, porque eu sou o prefeito que mais pagou contas na história dessa cidade, e o apoio político, vocês veem as dificuldades que eu tenho de administrar a cidade. Ainda assim, eu sou o prefeito que mais ofereceu vagas em creche. Estamos no melhor momento da história dessa cidade na educação, melhoramos o transporte coletivo, temos os gigantes da floresta, passe livre estudantil, temos o Mirante Lúcio Almeida no turismo, temos o Pier Manaus 355, o melhor momento da história da saúde básica da história de Manaus, o melhor momento da história dos mercados e feiras na cidade de Manaus. E com tudo isso, não tivemos uma greve de transporte coletivo em 4 anos, nem tivemos aqui nenhuma greve de servidores públicos. Por isso, eu peço o seu voto para que nós possamos continuar o trabalho de transformação da cidade de Manaus. Muito obrigado.
Muito bem, a gente entrevistou aqui o prefeito de Manaus, Davi Almeida do Avante, candidato à reeleição nesta rodada de sabatinas com os candidatos à prefeitura de Manaus. 40 minutos, mais 1 minuto para considerações finais, como acertamos com representantes de candidaturas, por isso a gente não pôde dar mais tempo, prefeito, até para honrar o nosso camarada Gilberto. Não dá para entrevistar o prefeito, aí. Não? Não pode. A gente gostaria, mas depois vão vir em cima da gente. É brincadeira, muito obrigado, viu, mas Rafael? Aí, obrigado, Paulo, obrigado. O homem público, ele precisa responder tudo. Eu aqui respondi, tentei explicar da melhor maneira possível. Vocês me deram a oportunidade, quero agradecer a emissora e que você possa continuar sintonizado em 93.7 na programação a seguir. Meu nome é Davi, meu número é 70.